O Hospital de Base de Rio Preto é referência nacional em transplantes. Por mês, são realizadas em média 30 cirurgias. Muitas vezes, o transplante é a única chance de recomeço para um paciente. Por isso, é preciso que a população se conscientize sobre a importância de doar. O ponto de vista de hoje fala sobre doação e transplante de órgãos. O médico João Fernando Piccolo de Oliveira, coordenador da equipe de procura de órgãos do HB, deixa um importante recado. Nem todo fim é um ponto final. A vida pode continuar num corpo de outra pessoa após a morte. Regiane Sampaio, enfermeira, destaca a importância das pessoas falarem com seus familiares sobre a vontade de doar. Converse com a sua família. Doar órgãos é doar vida, salvar a vida de outras pessoas. Silvio Pereira de Oliveira encara a vida de outra forma depois de um transplante. Eu aprendi a me amar. Aprenda também você. Para Marcela Ferreira Duarte, transplantada há 17 anos, a doação é um ato de generosidade. É uma dor muito grande que se tem na hora da perda, mas é um amor maior ainda quando você olha para uma pessoa e que, independente dela, quando você perdeu o seu ente querido, você olha, o coração do meu filho pode estar ali batendo, um rim, e você olhar e falar, pelo menos a parte dele eu fiz. Ele quis ser um doador e eu autorizei a doação. E nesse ponto de vista a gente fala sobre doação e transplante de órgãos. E nesse assunto, o Hospital de Base aqui de Rio Preto é referência nacional. Eu estou aqui com o médico Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira, lá do HB, ele é coordenador da OPO, Organização de Procura de Órgãos. Ô doutor, em média, quantos são os transplantes realizados aqui por mês na cidade, aqui em São José do Rio Preto? Matheus, muito prazer poder estar aqui com vocês e falar sobre esse tema muito importante, que é a doação e transplante de órgãos, né? Rio Preto hoje vem se destacando no cenário não só estadual, mas nacional, realmente pelo número de transplantes. Hoje a gente na cidade consegue realizar transplante de todos os órgãos e tecidos. Então hoje, em média, se realiza aqui na cidade em torno de 30 transplantes ao mês, computando todos os órgãos e tecidos, né? Então são tecidos medula, córnea e órgãos coração, pulmão, fígado e rins. Então hoje é um destaque no cenário nacional. Nacional disso. Eu tenho aqui alguns números, doutor. Até agosto desse ano foram 34 córneas transplantadas, medula 114, fígado 46, rim 76, pulmão 3 e coração, já foram 5 corações transplantados, números consolidados até agosto de 2019. O HB realiza todos os tipos de transplantes possíveis hoje ou não? Todos. Nós só não realizamos, na verdade, aqui transplantes de pâncreas, né? São poucos centros que realizam no país. Hoje, no estado de São Paulo, são 2 centros que realizam. E o transplante de intestino, que, na verdade, no Brasil ainda está se discutindo, né, qual centro poderia realizar. Então, excetuando esses 2 órgãos, né, pâncreas e intestinos, realmente São José do Rio Preto realiza todos os outros possíveis. A gente falou das marcas com relação aos transplantes. A cirurgia. Isso, né? A cirurgia em si. Com relação à doação, Rio Preto também é uma cidade que doa bastante órgão ou não? Sim, nossos números também são bem expressivos, né? É a melhor região do estado, né? Hoje nós temos aqui em torno de 40 doadores por milhão. A gente faz uma conta pelos habitantes que a gente tem na região. Então hoje no cenário estadual é a melhor região do estado e se equipara aos principais estados onde mais tem doação, que seria o estado do Paraná e Santa Catarina, que tem 45 doadores por milhão de população. E muito próximo da Espanha, que é o país referência mundial para nós. A Espanha tem 50 doadores por milhão de população. Então a população da nossa região ela é muito generosa, né? Ela realmente pensa no próximo, né? Naquele momento difícil ela consegue pensar no próximo e falar sobre o tema de doação de órgãos. A gente tem aqui conosco hoje também a Regiane Sampaio, ela é enfermeira, também integrante da OPO, e ela fala para a gente um pouquinho. Regiane, quais foram as ações que vocês desenvolveram que levaram a esses números, né? Como é que é o trabalho da OPO para conseguir chegar a esse nível de excelência? Obrigada pelo convite e para nós é muito importante a parceria de vocês também, né, para falar sobre o assunto. O HB é um centro de referência, né? Então já era antes e hoje ele já não é mais o único que trata o assunto, né?
E com a parceria com a nossa regional. A OPA, ela é uma organização de procura de órgãos, ela tem uma abrangência regional. E os hospitais dessa regional, todos são parceiros nossos, né? Hoje tem equipes treinadas, capacitadas e que desenvolvem esse processo dentro dos seus hospitais. E conseguimos oferecer para as pessoas, para as famílias, essa possibilidade também em outras regiões, né? Dentro da nossa regional, em outras cidades e hospitais. Então, isso certamente fez com que estejamos hoje nessa referência e muito felizes com os dados, né? Mas com certeza é a parceria com os demais. É o trabalho em conjunto mesmo. Sim. Quando a gente fala em região, Regiane, a gente está falando aí de quantos municípios? Pensando no HB, né? No que ele abarca ali. Tá, ele tem mais de 100 municípios dentro da sua regional, né? São dois diretórios, a gente costuma dizer, duas regiões divididas, né? E dentro dessa regional tem hospitais que não têm um potencial para ter doadores porque eles são encaminhados. Entendi. Né? Mas hoje a gente tem mais de 20, temos no total, né, na verdade, 20 hospitais dentro dessa regional que tem potencial e que trata a doação. Então, certamente, é um número também expressivo em pessoas capacitadas, né, treinadas para lidar com essa situação e desenvolver o processo. Obrigada. A gente está falando dos casos do HB, mas a gente está trazendo aqui um caso concreto para comprovar. A Marcela está aqui com a gente, né, Marcela? Marcela Ferreira Duarte, transplantada há 17 anos. 17 anos, é isso, Marcela? 17 anos. Conta pra gente um pouco como é que foi essa chegada até Rio Preto, por que você precisou do órgão, como é que você ficou sabendo do HB? Conta pra gente esse início. Na verdade, é uma história de vida, né? Que a gente nunca espera na sua vida você passar por momentos assim, mas, como se disse, são momentos vitoriosos. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e com 18 anos eu fui diagnosticada portadora da hepatite autoimune. E durante um tempo, na verdade, os médicos em Cuiabá tentaram fazer um tratamento e não deu. Acabou que necessitando do transplante. Do transplante por uma cirrose hepática. E me encaminharam para cá, o hospital de base, que me acolheu assim com muito amor, muito carinho. Há 17 anos eu fiquei 1 ano e 1 mês na fila, aguardando o órgão. E morando aqui, ou foi um período indo e voltando? Não, foi um período indo e vindo. Uns 3 meses antes, você tem que vir já... se estabelecer aqui. Sim, residência aqui, para aguardar a chamada. E eu fiquei durante um tempo, né? Mas depois de um tempo eu vim para cá. Na época não tinha as casas de apoio, que hoje são poucas. Mas existem, né? Existem, que são muito importantes, né? Porque tem muitas famílias que não têm, né, condições, não tem um anjo como eu tive de achar um empresário que me pagou 2 anos de aluguel aqui. E você continua no tratamento, continua aguardando e tem o acompanhamento, né? Antes do transplante, você tem ali no ambulatório os exames que são praticamente periódicos, você tem que fazer para saber a sua situação, até a aguardo da doação, né? Tem o acompanhamento psicológico, nutricional, assistente social. Então, os médicos estão sempre ali para te dar um apoio, te dar um resguardo, né? Que você necessita até chegada do dia da doação, que na verdade você vive um dia após o outro, né? Aquela ansiedade de esperar a doação, né, do órgão e a disponibilidade que a família tem, né? Que eu digo que o transplante, ele é o ato de amor mais bonito que tem, né? É você amar e respeitar o teu próximo, dar uma segunda chance de vida para quem realmente precisa. Marcela, como é que era a sua situação pré-transplante? Por exemplo, você sofria com acúmulo de líquido? Como é que era a sua rotina nesse momento? Eu tive um acúmulo de líquido bem significativo, que foi 11 litros, né, conhecido como ascite. E eu estava bem debilitada, posta
pós-transplante eu fiquei pesando 34 quilos. Foram praticamente, né, peso dos ossos só. Bem debilitada, como eu te disse, o Dr. Renato, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Dr. Renato Silva foi seu médico, né? Na verdade, é uma equipe, né? Todos eles ali, eles cuidam todos de você com muito amor e carinho. Né? Ali é uma atenção que é muito importante, né? E ultrapassa suas questões médicas. É uma acolhida mesmo, né? Doutor, a Marcela falou que aguardou 1 ano e fila. Quanto tempo, em média, é hoje a espera por um órgão no Brasil? E tem, às vezes, um órgão que é mais rápido e o outro que se demora mais, às vezes, essa espera, essa fila? Bem, isso depende muito realmente dos critérios estabelecidos para cada órgão, né? Então, por exemplo, numa questão de transplante de tecidos, como a córnea, a fila é uma fila de espera normal, como se fosse uma fila de um banco. Cada um vai ter um número, é por ordem de chegada, né? Aqui na nossa região, hoje, o tempo médio para fazer um transplante de córnea é em torno de 3 a 4 meses. Como a gente tem esses números muito bons de doadores, a fila até que não demora muito, né? 3 a 4 meses. Para os outros órgãos, aí depende do critério realmente de prioridade. No caso do fígado, então são os pacientes mais graves que serão transplantados. Então, a partir do momento que ele entra na fila, e se ele vai piorando as condições clínicas, aí ele vai ser priorizado e ele é passado na frente dos outros pacientes, né? No caso do rim, é um transplante que depende da compatibilidade. Então, hoje, aqui na nossa região, se demora-se em torno de 18 meses para fazer um transplante renal. Mas é por compatibilidade. Tanto ele pode sair rápido, dentro de um mês, como às vezes pode demorar até 5 anos. Mas, em média, em torno de 18 meses para fazer um transplante renal. Doutor, e esse grau de compatibilidade, ele é alto ou não? Não, a pessoa não precisa ser totalmente idêntica a um ou outro, né, em questões genéticas, que é o HLA, que é o exame que a gente faz. Na medula óssea, é um órgão que tem muita rejeição, então tem que ser idêntico. Por isso que na medula você vê que demora para a pessoa achar um receptor, um doador que seja compatível com o receptor. No caso do rim, não precisa ser totalmente idêntico. Então, por isso que a fila anda um pouco mais rápido do que, por exemplo, igual a medula, né? Ô, Regiane, e que trabalho que você acredita que é realizado aqui em São José do Rio Preto que faz o diferencial que coloca o nosso nome tão conhecido nacionalmente? É capacitação ou tá trabalhando dia a dia na questão? Como é que você Uma boa comunicação entre a rede? Eu acredito que é um conjunto, né? É claro que ações de campanha, essa situação nesse momento, certamente nós estamos levando para as pessoas, né, informação que fazem eles conversar sobre o assunto, ao menos, né? Não vai mudar, talvez, a opinião, mas vai se discutir sobre, né? Claro que isso é fundamental. Mas também tem a questão de capacitação, né, equipes profissionais e a credibilidade de um serviço, né? Eu acredito que nós passamos uma credibilidade, o nosso hospital passa isso, a nossa região tem isso e o sistema também oferece isso. Então, a gente fala de um assunto que a gente acredita. Então, certamente, isso é bem positivo. Mas a capacitação dessas pessoas que trabalham hoje dentro, né, da nossa regional, certamente é um diferencial muito importante, né? Eles estão preparados para falar com essas famílias, acolhê-los, né, num momento pior da vida deles, né? Certamente. Que é a perda de um ente querido, né? Sim. Então, é multifatorial, mas o sistema precisa disso, né? Ele precisa de equipes treinadas em todas as áreas da saúde, na verdade. Mas essa especificamente, a equipe tem que ser capacitada, tem que ser bem treinada e a população, lógico, tem o seu... Acredito que a maior parte de tudo isso, né? Os dados estão relacionados à população, que é o que o doutor disse. Eles acreditam que é nesse processo. Por isso que permitem e doam, né? Então, você vê que não adianta nós sermos excelentes. É verdade. Sim. E se não lá tiver fora, outro lado, né? Não, aqui é uma mão de duas vias mesmo. E dependemos dessas pessoas lá fora. Doutor, quais são as principais marcas históricas aqui do HB quando a gente fala em transplante? Às vezes uma situação em que o hospital foi pioneiro ou algum recorde batido. O que o senhor poderia destacar para a gente nesse assunto?
Não só o HB, mas São José do Rio Preto se destaca por esse pioneirismo, né? Então, em relação a transplantes. Então, lá no passado, já por volta da década de 80, por exemplo, que iniciou-se a fazer um transplante de pulmão, né? Foi no IMC, não foi no hospital de base, mas lá atrás já tentou-se fazer transplante de pulmão, foram realizados 2 transplantes de pulmão, mas devido a toda a complexidade, a coisa não foi muito para frente, né? O primeiro transplante renal na cidade foi feito em 77. Olha só. Também já faz muito tempo que se começa a fazer transplantes, né? E aí, posteriormente, tudo isso foi se agregando e ficando num hospital só, que foi o hospital de base, né? Então, o transplante de fígado começou já no hospital de base, né? Então, o rim que fazia em outros hospitais hoje está centralizado só no hospital de base, né? E a questão de alguns anos iniciamos o transplante de pulmão também. De pulmão é fantástico, porque talvez seja um dos mais complexos que nós temos hoje, né? Devido a toda a prioridade que tem os pacientes, a gravidade, o tempo que a gente tem, que é um tempo muito curto para realizar isso. E o transplante de pulmão, hoje, para se ter uma ideia, nós temos 4 centros no Brasil que realizam. E o HB é um deles, né? Então, tudo isso faz uma marca muito importante para o HB. Né, a complexidade de realizar todos os transplantes em termos de hospitais universitários é o único que consegue fazer todos, né, todos os órgãos e todos os tecidos. Então isso faz com que a gente realmente se destaque, né? E gera a formação de novos profissionais na área, né, doutor? Sim, com certeza, né? Além de ajudar a população que necessita desses transplantes, a gente realmente forma pessoas aqui que no final vão para outros centros, voltam para os seus estados, né? Uma vez que o HB recebe médicos de todos os estados do país, e eles vão levar isso para fora e também desenvolver nos seus estados de origem a possibilidade de realizar transplante, né? Ô Marcela, antes da gente encerrar esse bloco, conta pra gente. Chegou a notícia que tinha um órgão compatível, que você ia receber, você ia ser transplantada. Como é que foi a emoção na hora? Estava preparado ou a gente nunca está preparado? Na verdade, por mais que você esteja passando naquela situação, você nunca está preparado, né? A ansiedade sempre vem antes. Então, você fica assim, meu Deus, vai ser agora. Aí, você sente aquele frio na barriga e você fala, não, tem Vambora. que ir, vamos, porque ou vai, né? E a gente tem que agradecer, primeiramente, a Deus, né? E a família do doador e a essa equipe maravilhosa que prepara tudo, né? E vai ali com força, com fé, com coragem e transplanta o órgão. E quando você se depara ali naquela situação, nossa, acabou. É uma superação muito grande, é um alívio, né? Porque se fecha um ciclo, né, de sofrimento, porque é um sofrimento muito grande. É um misto, né, na verdade, de sentimentos muito grande, que você não sabe, cada dia está numa situação, cada dia está de um jeito, tem dia você está bem, tem dia você não está. Então, a doação de órgãos é uma chance, uma oportunidade que você tem de você olhar e acreditar em si mesmo, falar, não, eu vou conseguir, eu tenho essa chance, né? E eu agradeço, né, por ter tido essa segunda chance de vida, de hoje poder ser mãe de uma moça de 15 anos e de um de 2 anos, de poder ter construído a minha família, de poder ter realizado todos os meus sonhos, que hoje eu digo, né, o meu muito obrigado a essa família que eu não conheço, mas que teve a sensibilidade de pensar na vida que aquele órgão pode dar no próximo, uma segunda chance. Emocionante, né, Matheus? Emocionante. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, a gente vai rapidinho para voltar continuando falando sobre esse assunto. Ninguém da família pensava que a Deig iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre doação e transplante de órgãos. Eu pergunto para o Dr. João Fernando Picos de Oliveira, lá do HB. Doutor, como é que é feita nos hospitais uma identificação dos possíveis doadores? Quando se começa a discutir a possibilidade da doação? Sim, isso só é feito realmente a conversa sobre doação após a confirmação da morte cefálica, né? E a suspeita da morte cefálica, então, ela é feita quando o paciente está numa escala de Glasgow, que é uma escala de coma, a pior que tem, onde o paciente não responde a nada. São feitos estímulos dolorosos, estímulos auditivos, visuais, e a pessoa não responde a nada. Então, esse é um paciente que pode ser que esteja em morte cefálica. E a gente tem que excluir alguns fatores, por exemplo, que ele não esteja com sedação, né? Que realmente ele tenha uma lesão encefálica, né, cerebral muito grave, que geralmente ou é secundária a um traumatismo craniano, de acidente, geralmente, ou secundária a um AVC, a um derrame, né? Então, esses são os principais pacientes que eventualmente podem estar em morte cefálica e com essa condição clínica. Uma vez que ele reúna todos esses critérios, aí sim que o médico vai primeiro comunicar à família que ele pode estar em morte cefálica e iniciar os testes clínicos. São exames clínicos e também exames laboratoriais para confirmar essa morte encefálica. Feito todo um protocolo, então. Isso, é um protocolo que hoje é considerado o mais seguro do mundo, né? Esses protocolos eles não são iguais em todos os países, mas o Brasil, há 2 anos atrás, revisou esse protocolo e estabeleceu critérios mais rígidos para confirmar realmente a morte cefálica. Então, hoje é o mais seguro que existe no mundo, né? São 2 médicos diferentes que vão fazer o exame clínico e mais um exame complementar, que vai realmente justificar que não está chegando sangue ao cérebro da pessoa e uma vez que não chega sangue ao cérebro, esse cérebro está morto. Então, aí confirma-se a morte encefálica. E realmente, só depois de tudo isso é que é conversado com os familiares sobre a questão da doação de órgãos e após a constatação da morte cefálica. Acho que um dos motivos do programa, uma das finalidades do programa, é superar alguns mitos, algumas coisas erradas que a gente pensa sobre esse assunto. Às vezes as pessoas, as famílias, têm medo que um paciente em coma possa ser um possível doador. Não tem esse risco, não é? Não, esse risco não existe, Matheus. Realmente, assim, quando a pessoa está só em coma, existe uma chance de um dia ela acordar, né? Vai ser um quadro reversível. Né? Então, quando é realmente falado de morte cefálica, essa possibilidade se esgotou. O paciente não tem sedação, não existe possibilidade de fazer uma cirurgia, não existe nenhum exame laboratorial, não existe nenhuma intoxicação, tudo isso tem que ser descartado. O nosso protocolo exige que se descarte todas essas possibilidades. Então, uma vez dito que está em morte cefálica, a pessoa realmente é irreversível, não tem mais volta. Né? Doutor, e do ponto de vista médico, quais são os procedimentos para a manutenção desse corpo após a morte encefálica? Sim, esse é um ponto importante, porque uma vez que a pessoa está em morte encefálica, a tendência é que todos os órgãos parem de funcionar. Né? Então, nesse período, até nós conversarmos com a família e se for viável a doação de órgãos, nós precisamos de medicações. Né? Então, precisamos medicações para manter a pressão. Se ele tem uma infecção, ele precisa ser tratado a infecção. A respiração, o paciente já não respira sozinho, então geralmente ele está entubado, né? Sempre vai estar entubado para manter a respiração e a oxigenação dos tecidos. Então, realmente é uma corrida contra o tempo, porque esse órgão, daqui a pouco, esse corpo, ele vai parar de bater, esse coração vai parar de bater e a gente não vai conseguir mais aproveitar nenhum dos órgãos. Porque o órgão, para ser viável para transplante, ele tem que estar sendo perfundido com sangue, então o coração tem que estar batendo. Então, realmente, é uma corrida para que a gente consiga manter isso viável. Se esse tempo passar muito, e dependendo das condições também dessa pessoa que está em morte cefálica, esse coração vai parar de bater. Então, se é uma pessoa jovem, a gente tem casos, por exemplo, de gestante. Uma pessoa que está gestante está com um neném dentro da barriga, está com feto. Então, existem casos de, às vezes, se conseguir manter esse coração batendo durante 3 meses.
Tá. Mas porque geralmente é uma pessoa jovem, que tem um coração muito bom. Entendi. Mas como a maior parte dos nossos doadores hoje são pessoas idosas, que já têm ou hipertensão ou diabetes, esse coração vai parar de bater dentro de 2 dias ou no máximo até 3 dias. Por isso que a gente precisa correr para fazer o diagnóstico e para conseguir fazer a cirurgia para doação de órgãos. Às vezes são pacientes também que sofreram acidentes severos de trânsito, alguma coisa assim também, não? Sim, os traumatismos, né? Então, esses pacientes geralmente têm fraturas, tem trauma torácico, que aí vai ficar difícil manter a ventilação do pulmão, né? Então, tudo isso torna difícil manter esse paciente. Então, depende muito das condições de realmente como vai estar esse paciente em morte encefálica. Regiane, depois da confirmação da morte encefálica, a hora que chega esse momento de conversar com a família, como é feito esse acolhimento, como é feita essa abordagem? Tá, bom, depois do diagnóstico realizado, né, terminado, a equipe médica vai informar o falecimento, né, aos familiares. E é um momento muito difícil, né, porque até que está sendo feito esses exames, ele tem hora para começar, mas não tem um momento para terminar. Então, todos estão angustiados. E essa angústia por esses resultados, por esse diagnóstico, é de todos. É da equipe médica, é da equipe assistente ali e a família, obviamente, né? E aí, claro que essa informação vem do médico, assistente, né, que finalizou o diagnóstico e o falecimento. E posteriormente a isso a gente avalia e se realmente for um potencial doador, nós vamos conversar com essas famílias, né? Obviamente não é um momento fácil. Para ninguém ali, né? Não, não é fácil para ninguém e nós temos muitas dificuldades. A gente costuma dizer, quem trabalha com doação, que cada momento é um. Cada minuto é um minuto, cada situação é diferente. Mas eu acredito que, acima de tudo, todo profissional que trabalha com isso, ou mesmo os que estão dentro das UTIs, né, os nossos parceiros, colegas, deve ter um momento tão peculiar que você coloca ali toda a sua compaixão. Porque é muita dor, né? É a perda de alguém. E não importa quem foi que vocês perderam, vai doer e vai ser a sua dor em particular, né? Então, é o acolhimento acima de tudo, é o respeito acima de tudo, respeito pelas decisões deles, né? De um sim para a doação ou de um não, independentemente, porque o nosso trabalho é oferecer uma possibilidade de um direito de doar. Um direito de doar, assim como nós temos de receber um órgão se nós precisarmos, né? E amanhã pode ser que nós estejamos ali, dependendo de um sim de alguém. Mas não é um sim fácil, né? Para eles, porque é um momento difícil. É uma conversa muito difícil em um momento muito difícil. Cheio de tabus, como você disse, né? Tem muitos mitos que envolvem. Sim. E aí e tem que ser numa sequência. Não temos um momento feliz e alegre para tratar a doação com as famílias. O doador é falecido. Eles têm que estar falecido. E a família, nesse momento, que tem essa oportunidade aí de salvar realmente a vida de outras pessoas. Então, eu acredito que acolhimento, para nós, é sinônimo de respeito e compaixão pelas pessoas, né? Acima de tudo. Sim. E, acima de tudo, pela família, né? Porque nós sabemos um processo depois. O transplante acontece, a vida segue realmente, eles vão, sim, salvar a vida de outras pessoas, mas o respeito por eles ali, porque eles perderam. Para salvar a vida de alguém, eles perderam alguém, né? Regiane, como é que funciona, por exemplo, nessa hora que a família te dá a resposta, é preciso assinar documentos? Se às vezes a gente tem mais que um familiar envolvido e um se nega, como é feito isso? Como é que precisa ter um consenso familiar sobre a questão? Como é que funciona? Sim, sim. Nós temos termos, né, que são padronizados no estado, a nível Brasil, cada estado tem o seu, e enfim. E ali a quem pode doar até 2º grau parentesco, esse familiar tem que estar ali, né? E lógico que em algumas situações, como eu te disse, cada família, cada... É um caso? É um caso, mas na maioria das vezes, quando existe uma divergência familiar de opiniões, a gente sugere que eles conversem entre eles. Sim. Né? Nós estamos ali para oferecer a eles essa possibilidade, né? E colocar para eles o que realmente pode acontecer com essa decisão deles,
mas tem que ser deles. Marcela, fala pra gente, você falou no bloco anterior que cada dia é um dia, depois abriu o olho, depois da cirurgia, e aí como é que foi esse cada dia de vida, essa recuperação sua? Depois do transplante, você tem que ficar 3 meses, né, aqui em acompanhamento, o hospital. Depois, conforme vai passando o tempo, vai se alongando esse acompanhamento, né? 1 mês, 2, e hoje eu vou 2 vezes no ano, de 6 em 6 meses. Eu faço um exame de sangue, às vezes um ultrassom, e né, o médico vê o resultado, tá tudo normal, né, graças a Deus, como sempre. Você tem uma vida normal, né? Você volta a trabalhar, você pode constituir uma família, ter filhos, né? A única diferença é que você vai tomar remédio para manter aquele órgão, né? Mas isso é tão irrelevante que você nem lembra, né? Você lembra que você tem que tomar o remédio, mas não que vá te prejudicar em nada, porque não faz diferença nenhuma. É uma vida assim que você espera, quando você está esperando o órgão, você espera, nossa, quero voltar logo, ter minha vida ao normal. E quando isso acontece, é maravilhoso. Marcela, você falou da vida ao normal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da cirurgia, quais eram as questões limitantes para você, que às vezes para a gente é super comum, corriqueiro, que você não conseguia fazer, e que pós-transplante você justamente retomou essa normalidade? Quando você está doente, você está, no meu caso, esperando um órgão, você não tem possibilidade de você fazer mais nada na tua vida. Eu, com 18 anos, eu estava estudando, trabalhando, e eu tive que parar. Praticamente eu parei a minha vida toda, porque a cada dia que vai se passando, o teu corpo vai se debilitando, você vai ficando fraco, você, né, tem um acúmulo de ascite e você não tem mais uma vida normal, né? Você para de estudar, você para de trabalhar, você tem um diagnóstico de uma doença que te dá limitações, né? Eu era muito nova, é difícil. Sim. Né? E o vigor? Depois, quando é que você teve algum dia específico? Você falou, não, parece que eu tô bem, depois do transplante. Como é que foi isso, assim? Você fazendo coisas que você não imaginava que voltaria a fazer? Primeiro é que quando você acorda, você abre o seu olho, você tá na UTI, você olha, você fala, meu Deus, acabou. Então, a partir daquele momento ali, para você, nada é impossível. Né? Nada é impossível, é vida nova, só não sentir a sensação assim de nascer novamente, mais consciente, porque um bebê, ele nasce, ele não tem a consciência de que ele está vivo. Eu nasci de novo, mas eu tive a consciência, eu vou recomeçar a minha vida. Então não acabou não, então começou, né? Nasci de novo, nasci de novo, foi a partir daquele dia, eu olhei para mim e agradeci a Deus e falei, meu Deus, eu tô viva, acabou e continuou e vai continuar até o dia que Deus achar que para mim não deu mais. Mas é a chance que eu tive, né, de ser receptora de um órgão e de poder ter a chance de viver. Então, para mim não tem limitação. Não tem limitação, não tem tristeza, não tem barreira. Nós somos seres humanos, somos suscetíveis a erros e acertos, mas a partir do momento que você tem uma chance de viver novamente, você quer escrever a sua história toda de novo, não importa do jeito que seja. O importante é você viver e agradecer todos os dias a Deus e a família que doou, né, teve o amor de doar. E nossa, vai falar o quê, gente? Só viver. Eu quero viver, cada dia mais eu quero viver, quero poder ver meus filhos crescerem, minha filha
se formar, meu filho que está com 2 aninhos, né? Nossa, isso não tem preço. Gente, vocês não têm noção, eu acho que assim, é só quem passa mesmo, quem está ali esperando, sabe? Independente do órgão que seja, uma segunda chance de poder viver. Bom, é com esse depoimento inspirador que a gente encerra esse bloco, né, Matheus? A gente precisa se despedir agora da Marcela. Isso, a gente se despede da Marcela, que no terceiro e no quarto bloco, seu Silvio se junta a gente para falar da experiência dele como transplantado. É isso, a gente faz um breve intervalo, não saia daí. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso. As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso. O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso. Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. De volta com um ponto de vista, hoje falando sobre doação e transplante de órgãos. A gente é referência nacional no nosso hospital de base aqui de São José do Rio Preto. O Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira está aqui com a gente. Doutor, como é que funciona o sistema de captação de órgãos? Como é que é o cadastro dos receptores? É uma fila geral? Dá para furar essa fila? Alguém tem prioridade? Como é que ela é feita? Não, inicialmente, então, os pacientes que precisam de algum transplante têm que procurar uma equipe, né? Ele pode procurar uma equipe de transplante em qualquer unidade, não existe restrição. Ele mesmo morando em São Paulo pode vir para cá, como daqui pode ir para lá. Não existe uma regulação onde você tem que passar pelo posto, ele pode procurar diretamente a unidade de transplante, né? E uma vez que ele reúne condições para ser listado, para poder realmente fazer um transplante, então ele vai ser cadastrado numa lista que é uma lista única do estado. Então cada estado tem sua lista. Né? E essas listas, cada um tem seus critérios de alocação, né? Como vai prosseguir essa fila. Né? Então o de rim vai ser, como existe um tratamento alternativo, que seria a diálise, então o paciente consegue se manter vivo até chegar o dia do transplante. Então essa
fila vai ser de acordo com a compatibilidade. Tá. Ele tem condições de esperar o melhor órgão para ele. No caso de outros órgãos vitais, como fígado, coração e pulmão, ele não tem um método alternativo. Se ele não fizer o transplante, esse paciente provavelmente vai falecer, né? Então, aí sim é transplantados os que são mais graves. Esses pacientes são priorizados. Então, por exemplo, o paciente de coração é um paciente que geralmente está na UTI precisando de drogas, né, de medicações para manter o coração batendo. Né, o paciente do fígado é um paciente que o fígado já está praticamente em falência total, inclusive comprometendo o rim, às vezes com necessidade, inclusive, de fazer diálise. Então, esse paciente é priorizado e ele passa na frente dos outros. Então, só nessas situações de prioridades, onde ele realmente está com um risco de morte iminente, ele é priorizado e passa na frente dos outros. No caso do rim, não. A não ser que ele não consiga também fazer nenhum método dialítico, ele também vai ser priorizado na frente dos outros. Caso contrário, ele vai aguardar na fila até receber o melhor órgão compatível com ele. Doutor, e com relação a crianças, há uma fila especial para crianças? E as particularidades desse tipo de transplante de doação? Criança pode doar para adulto? Criança pode receber órgão de adulto? Sim, para as crianças, no caso de transplante pediátrico, tem uma lista à parte, porque aí tem outro critério que seria a questão do tamanho também. Né? Então, provavelmente ele vai receber o órgão de uma criança também que faleceu. Né? Então, tem que ter uma lista à parte, porque a criança que falece, doador de órgãos, a princípio vai ser doado para uma criança. Agora, a criança em morte cefálica pode doar para um adulto, né? Desde que se respeite essas proporções do tamanho da criança e do adulto. Por exemplo, às vezes uma criança pode doar o rim para um adulto. No caso, são colocados 2 rins no adulto para conseguir manter um bom funcionamento. Então, a criança, como ela é muito pequenininha, para doar para o adulto, ela vai ter que levar os 2 rins. Então, esse paciente vai receber 2 rins e não só um. Então, aí é essa questão de tamanho, né? Superfície corporal, tamanho da pessoa para ver se há compatibilidade. Casos de multitransplantes também funciona mais ou menos assim? O que der para fazer o tratamento continua? Isso, a mesma coisa, sempre é assim, né? Então, precisamos respeitar todos esses critérios para ver se a pessoa pode fazer esse tipo de transplante. Regiane, a gente vê que o número de transplantes vem crescendo quando a gente olha os dados do estado e até mesmo os nacionais, mas a média nacional de recusa das famílias varia pouco, quase que se mantém no mesmo patamar. Por que você acha que isso acontece? Ainda há muito, ou falta de informação, ou muitos mitos ainda envolvendo esse tema? Eu acredito que sim, né? Enquanto a gente estamos com as famílias, várias são as situações e várias são as justificativas, os comentários, né? De uma maneira geral, eu acredito que temos muito a crescer e a melhorar. Culturalmente, obviamente, né? Porque você vê que é uma estabilização Brasil, né? Nós, aqui na nossa região, temos uma negativa familiar menor, né? Como você bem sabe. E eu acredito que, inclusive, esse momento, como eu já coloquei, né? Sim. Deve ser mais dito, né? Esses tabus, esses mitos, devem ser quebrados, né? Ou pelo menos discutidos. Exato. Acima de tudo, claro, que eu disse, nós vamos respeitar sempre a decisão da família. Mas a gente precisa saber, né? Para poder escolher, né? Sim. E tem que estar ali alguém para oferecer essa possibilidade, acima de tudo, né? Mas a decisão da família está relacionada a vários fatores, a negativa, né? Mas principalmente o desconhecimento do desejo do falecido. As pessoas não conversam sobre isso. Porque falar de doação, que também é entendido, né? Se falar de doação, se fala de morte. E quem é aqui que quer falar de morte dentro de casa? Então, você vê que o tabu já começa por aí, né? E religião, outros aspectos também, obviamente, mas não é o mais... É o desconhecimento do desejo, do potencial. De uma maneira geral, é isso. Aqui na nossa região a realidade é diferente, e né? acredito que está relacionado ao que nós já colocamos aqui, a uma evolução cultural dentro do nosso... Costumamos dizer que somos uma ilha dentro de um continente, né? Sim. E enorme, assim, e aqui a gente consegue tratar vários outros assuntos da saúde, inclusive isso de uma maneira muito mais, talvez,
de credibilidade para as famílias poderem fazer a doação. Com tranquilidade. Quem se junta ao nosso time agora é o seu Silvio Pereira de Oliveira, também transplantado aqui pelo HB há 17 anos, né, seu Silvio? Recebeu um fígado. Conta pra gente, o senhor já era de Rio Preto, por que o senhor precisou desse órgão? Bom, eu era de São Paulo. São Paulo? Já estava morando em São José do Rio Preto há 4 anos. E já vinha doente, mas não sabia. Não sabia, lógico, porque eu era um alcoólatra. Ainda sou um alcoólatra, porque alcoólatra nasce alcoólatra e morre alcoólatra. Então, eu fiquei doente por causa do álcool, hepatite B, hepatite C. Ou seja, A, B e C. Então, eu fiquei doente devido à debilitação devido ao álcool, a hepatite B e hepatite C, que eu não sabia, eu fiquei sabendo aqui em São José do Rio Preto que eu fiquei doente. E daí fui internado, fiz um protocolo. Esse protocolo disse que eu tinha que entrar na fila de transplante. E eu entrei na fila de transplante, que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio esperando. Esperando um órgão. E essa espera, como é que foi, seu Silvio? Olha, doente é ruim, muito ruim. Porque você deita um dia pensando que amanhã vai ter um órgão. E eu sabia que não era um processo rápido. Sim. Ia demorar. Tinha casos naquela época que era 3, 4 anos para vir um órgão. Dormia pensando que no outro dia de manhã ia fazer o transplante e assim ia indo. E o senhor estava muito debilitado? Como é que estava o estado de saúde do senhor, a rotina? Muito degradante. Muito, muito. Eu tinha as pernas inchadas, mal andava, barriga d'água grande, corpo inchado, os olhos todos amarelos. Enfim, minha vida era mais deitado do que propriamente andava. Não andava, só ficava deitado na cama. Todos os dias, mesma coisa, a mesma rotina, comia pouco, bebia muito pouca água. Dor, seu Silvio, ou não? Dor não sentia dor, porque a dor no fígado é indolor, ele é indolor, não dói. Mas compensação inchava as pernas, doía as pernas doía, doía o corpo, não tinha jeito para você dormir. Você dormia de lado, doía, dormia de barriga para cima, doía. Então, era uma vida assim, muito ruim. Ruim mesmo. Doutor Piccolo, quando a gente fala em transplante, quais são hoje as chances do sucesso desse transplante? Quais os fatores de risco? E, por outro lado, se a gente fizer uma comparação com anos anteriores, no que a gente já avançou, no que esses índices já avançaram, né? Olha, o transplante hoje ele é um caso, é lógico, existe um risco, né? Mas hoje é um caso de sucesso, né? Realmente você reabilita a pessoa tem uma sobrevida muito maior, né? Pode dizer que é quase um milagre, né? Então, antigamente, o nosso grande problema era realmente a rejeição, né? Mas por volta da década de 80 surgiram novas medicações, né? Uma delas é a ciclosporina, que mudou completamente o cenário da rejeição. Então, desde então, a rejeição aguda dos órgãos, seja o fígado, o rim, coração ou pulmão, diminuiu muito. Então, a nossa perspectiva mudou muito de uns anos para cá. E de uns anos recentes também surgiram novas drogas, e assim também como os estudos permitem que a gente conheça um pouco melhor esse mecanismo da rejeição. Então, a gente conseguiu controlar a rejeição, que é o maior empecilho, né? Uma vez que você conseguiu o órgão, né? A técnica cirúrgica em si não mudou muito, desde quando começou-se os transplantes não mudou. A técnica cirúrgica, a anastomose dos vasos, como colocar isso no corpo da pessoa não mudou, é a mesma, né? Então, o sucesso hoje se vale muito da questão da imunossupressão, da gente ter medicações que evitam a rejeição, né? E a longo prazo a gente conseguir tratar as complicações. Infelizmente, o transplante acarreta complicações na pessoa, seja efeito colateral da medicação, risco maior de infecções, né? Então, com isso, a gente vai proporcionando uma sobrevida maior às pessoas, né? Então, hoje tem pessoas que batem recorde aí de sobrevida com transplante, né? Tem pessoas com transplantados de rim há mais de 30 anos, de coração também há mais de 30 anos, de fígado também, tem pessoas aí com quase 30 anos transplantadas, né? Então, isso hoje mudou muito o cenário. Doutor, e quando a gente fala em prazo de recuperação no pós-operatório, eu passei, por um exemplo, pela cirurgia. Quanto tempo depois eu já estou na minha rotina normal, voltei às minhas atividades naturais?
Existem alguns transplantes que são bem mais complicados, por exemplo, de órgão torácico, coração e pulmão, né? É uma grande cirurgia, você abre o tórax do paciente, então a reabilitação é muito mais difícil. E esses pacientes estão muito debilitados, eles realmente perderam massa muscular, igual o transplantado de fígado, que a gente viu o relato aqui da Marcela. Então tem que essa recuperação física também. Então isso aí às vezes demora uns 6 meses. No transplante de rim, isso é um pouco mais rápido, é uma cirurgia de um porte menor, e geralmente o paciente está realizando suas atividades habituais, então não está tão debilitado como nos outros órgãos. Esse paciente, depois de um mês, ele já está reabilitado e depois de 3 meses já pode inclusive pegar peso, fazer esportes e tudo mais. Então, para rim, 3 meses e para os outros órgãos, em torno de 6 meses para que ele possa estar realmente bem de saúde. Regiane, qual que é o trabalho que é feito quando esse paciente, esse transplantado, volta para a vida? Continua o acompanhamento? É feito uma conversa para uma pessoa deve ter muita ansiedade, né? Muita fome de viver nessa hora, né? Como é que é feito esse trabalho, essa conversa? Os pacientes que receberam órgãos, independentemente de quais que sejam esses órgãos, né, exige-se que tenham um acompanhamento, um segmento. No nosso ambulatório, posteriormente a alta hospitalar, né, vai embora para casa e a vida segue. Mas ela segue também regrada e tem essa continuidade com medicamentos, acompanhamentos, tudo que eles precisam para seguir saudável, né? Dali para frente eles vão ter um segmento, né? E deve-se seguir fiel, vamos dizer assim, né? Eles têm que ir lá, fazer as consultas de rotina, exames, enfim, acompanhamento multidisciplinar, social, psico, enfermagem, médicos. A vida não acaba ali, né? Existe uma continuidade, ela tem que ser respeitada, sim. A impressão que dá também que acaba se formando meio que um clubinho dos transplantados, né? Eles gostam muito de estar juntos, de se frequentar. Você pode falar, né, seu Silvio? Essa interação e essa comunhão entre eles é muito importante na recuperação? Sim, né? A autoestima, né? A motivação de um que passa para outro, estar bem, eu consegui, eu estou melhor, porque cada dia é um dia, né? Sim. Então, um dia pode ser que um não esteja, o outro esteja melhor, e esse companheirismo entre eles é fundamental. Na verdade, entre a gente, né? Como é que é lá, seu Silvio, nesse momento do acompanhamento? Eu costumo dizer, nas reuniões que nós temos antes das consultas, que é de quinta e de segunda-feira, que a pessoa que entrou para fazer um transplante no hospital de base é a mesma coisa que um casamento. Sim. É até que a morte nos separe. Não, realmente é. Porque é uma família. Se forma uma família, então um conhece o outro, um conhece a família do outro. A história do outro, né? Fica-se uma família, forma-se um laço, igual um laço familiar. Por isso que eu costumo falar que é até que a morte nos separe. Porque se você não está bem, mesmo transplantado, o outro está ali para te ajudar. Se você está mal, o outro está ali para te ajudar. Se a pessoa que está na fila de transplante não está bem, o transplantado está ali para dar uma força. Enfim, um ajuda o outro. Então é que a gente é uma família, é igualzinho uma família. Seu Silvio, a gente perguntou para a Marcela, como é que foi quando o senhor ficou sabendo? Tem um órgão compatível para o senhor, vai ter que passar pela cirurgia. Lembro como se fosse hoje. Foi no dia 1º de novembro, que é véspera do dia de finados, que eu fui fazer a cirurgia. O Dr. Paulo ligou para mim e falou assim, Silvio, tá tudo bem? Tudo bem? Tá com gripe? Eu falei, não, tudo bem. Tem um órgão para você. Aí eu, tudo bem, doutor. Ele perguntou para mim, você está bem? Eu falei assim, eu estou bem. Tem alguma coisa que faz? Doutor, tem aquele problema dos dentes, que não pode fazer um transplante se tiver alguma infecção nos dentes. Nos dentes, em qualquer lugar. Então eu falei assim, doutor, como é que faz? Então, vem para cá. Eu já estava com minha malinha pronta, que sempre deixa a malinha pronta, e para o hospital de base. Chegou no hospital de base, fui fazer um raio-x, direto para a mesa do dentista, avaliaram meus dentes, tiraram todos que tinha que tirar, e cirurgia. Vamos fazer. Não vi, depois dali, só 12 horas depois que eu fui acordar, já com o fígado novo. E quando acordou, como é que foi a emoção? Meu amigo. Dizem que a gente diz na parte
pós-operatório, que a gente tem que estar, se o fígado estiver funcionando bem, a gente tem que estar bem organicamente. Eu senti bem, como se estivesse novo de novo, ter nascido, porque eu entrei para o transplante não com fé de viver. Eu já entrei com vontade de viver. Para dar certo tem que estar com vontade de viver, certo? Senão você não vai dar certo, porque é uma sobrevida. Graças a Deus, 2 dias depois eu estava tomando meu banho, aí aqueles monte de ponto, tudo direitinho na barriga. Tomei meu banho, fiz minha necessidade fisiológica, é muito importante depois do transplante. Graças a Deus, hoje eu tenho uma qualidade de vida 100%. 100% mesmo. Não trabalho porque eu sou aposentado, certo? Mas gostaria de trabalhar. Vivian, belíssimo relato, né? Inspirador, Matheus. A gente faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. A gente te aguarda, não sai daí. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. E esse ponto de vista a gente fala sobre doação e transplante de órgãos. Eu pergunto para o doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, eu quero ser doador. O que eu faço? Tem algum documento que eu faço? Tem alguma coisa que eu assino? E quem é que pode doar? Todo mundo pode ser doador de órgãos? Sim, essa é uma pergunta super interessante, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas como é que se faz para se tornar um doador. A nossa lei no Brasil diz que quem autoriza a doação são os familiares, até 2º grau. Então, quem deseja ser um doador tem que comunicar à família. Tem que falar com a família, sim, né, doutor? A gente não tem como fazer um documento, registrar em carteira de habilitação, carteira de identidade, como foi no passado. Pois é. Não pode. Em um momento lá no passado foi feito isso. Porém, as pessoas não estão sabendo, não estão muito claro para eles o que é doação. Então, essa metodologia não é muito boa para nós no Brasil. Em alguns países talvez seja, mas para nós hoje, no momento, não é. Hoje o ideal é a gente perguntar para a família. Isso também tem uma maior transparência, dá mais segurança para todo o processo, né? Então sempre tem que perguntar para o familiar. E a questão quem pode ou não ser doador, a gente vai realmente avaliar na hora. Porque às vezes a pessoa fala, mas ele tem tantos anos, ele já tem hipertensão, já tem diabetes. Mas isso, quando a família concorda com a doação, aí são feitos vários exames. Em questão de horas, a gente faz exames para avaliar o coração, para avaliar o pulmão, são feitos exames para avaliar a infecção. Então, todos os exames de hepatite é realizado, HIV, chagas, sífilis, tudo isso é avaliado na hora. Então, é melhor dizer que todo mundo pode ser doador. Perfeito. E ali na hora, de acordo com a idade, tudo a gente avalia e eventualmente pode falar, não, o coração não dá, mas dá o fígado, dá o rim, dá a córnea, né? Então é mais fácil dizer que todos podem ser doadores, assim fica mais claro. Vou fazer algumas perguntinhas rápidas para o senhor. Todas as mortes resultam em possibilidade de doação, doutor? Morte em domicílio, por exemplo, doutor? Nem todas, né? Então a morte para ser doador de múltiplos órgãos tem que ser a morte encefálica, tem que estar passando sangue nos órgãos. E nessa situação que a pessoa morre em casa, morre em via pública, na rua, ele só pode doar tecido. Então o tecido, como não é muito vascularizado, como não chega sangue, por exemplo, nas córneas, a gente tem um prazo de 6 horas para tirar as córneas. Então nessa situação pode ser doada a córnea. O que pode ser doado e o que não pode ser doado, doutor? Não, tudo isso é avaliado realmente na hora, né? Então, por exemplo, um doador em múltiplos órgãos, que a pessoa é jovem, doa tudo, se a família quiser. Tudo mesmo, né? Pele, ossos, tendão, músculo. Então, tudo isso pergunta para a família pode dizer o que ela quer ou o que não quer doar. Tudo isso também é autorização do familiar. Um transplantado pode ser doador? Pode sim. Ele pode ter transplantado, por exemplo, um fígado, mas o rim tá bom, o coração tá bom, a córnea tá boa. Então, ele pode continuar ajudando. Esse benefício que ele teve, ele pode transferir para outra pessoa. Perfeito. Seu Silvio, no bloco anterior o senhor comentou que foi o álcool que acabou debilitando o seu fígado. Como é que o senhor lidou com isso, com a adicção, o vício no álcool, a partir do momento que entra na fila por um órgão?
Porque daí não pode beber. Como é que o senhor também passou por essa superação? Foram quase 60 dias sem dormir. Porque o álcool você dorme através do álcool. Porque você não dorme mais. O alcoólatra ele não dorme mais pelo sono, ele dorme por causa do álcool. Então foram quase 60 dias sem dormir. Noites e noites sem dormir. Porque claro. A abstinência é muito triste. Da tremedeira, uma série de coisas que faz com que você não durma. Então é muito triste para a pessoa saber que tem que parar de beber ou um outro vício qualquer, certo? Que eu não tinha mais, porque eu já tive outros vícios. Então o álcool é triste para a pessoa que precisa parar. Foram duas situações muito sérias a serem superadas. Superei. Saber que tinha que ser transplantado e saber que tinha que superar esse vício. Para mim o mais importante era viver. Porque eu bebia, não sabe? Quem bebe não vive. Não vive. Sim. Então é um vício. Então a pessoa não vive. Hoje eu sei que álcool não combina com saúde. Ô Regiane, e essa vontade do doador em vida, ela é respeitada depois? Se alguém da família falar, não, ele não vai ser doador... É isso que acaba valendo no final. É isso que acaba valendo no final? Sim, predomina o desejo da família, né? Até porque essa legislação que a gente tem em vigência, embora eu, enquanto trabalho, acredito, Sim. confio no sistema e sou doadora, se eu falecer e meu filho ou algum familiar não quer doar, bom, eu não poderia ser uma doadora. Então por isso que é sempre bom reforçar com a família esse seu desejo, sim, né? Sim, sim, porque é o familiar que vai autorizar. E é muito importante porque eles tomam uma decisão tranquilos. Sim. Né? Porque confortáveis em aguardar aí a liberação do corpo, mas sabendo que era um desejo e que, se ele não disse em vida, muitas das vezes, como eu disse, a recusa familiar, a negativa familiar no Brasil está muito relacionada a isso, a falta do diálogo em casa, entre os familiares, nós colocamos uma condição deles refletirem, né? Como seria se ele estivesse aqui agora? Qual seria o desejo dele, se ele pudesse dizer? E deixamos, lógico, a decisão para eles, né? Claro. Mas, sim, a autorização é da família, o importante é o diálogo, é a conversa. Transplantado pode saber quem foi o doador do órgão? Não, a doação, eu costumo dizer que é fazer o bem sem saber a quem. Né? A legislação é clara e a família não vai poder ter esse contato. Tá. Partindo de nós, não tem essa informação, até porque eu trabalho com a doação, a gente viabiliza o processo, né? O transplantador, a equipe médica vai fazer o procedimento no seu paciente e eu também não sei nem quem é o paciente dele. Perfeito. Né? São mundos trabalhos que caminham paralelos, mas cada um segue o seu curso, sim, assim como as famílias, né? Eles vão fazer o bem, eles vão salvar a vida de outras pessoas que eles não vão saber quem são. É a nobreza e a benevolência acima de qualquer termo que eu possa colocar aqui, né? Doutor, e no caso de doadores vivos de órgãos, o que eles podem doar? Às vezes a gente tem isso caso intrafamiliar, por exemplo, né? Sim, a doação é possível em vida também. Em vida nós podemos doar tecido, que é a medula óssea, né? Que é o cadastro que a gente faz e quando é encontrado um potencial receptor, né? Sim. Então é feita a doação. E em relação a órgãos, nós podemos doar o rim, né? Nós podemos um dos rins, nós temos dois, e se a pessoa tiver com plena saúde perfeita, né? Ela pode doar um dos rins. Ela pode doar parte do fígado e parte do pulmão. Esses casos são geralmente de pai para filhos, né? Adulto para criança, né? Então são esses os que são possíveis hoje, doação em vida, né? E se bem que esse transplante em vida de fígado e pulmão ele é bem restrito, são casos bem específicos e geralmente não se faz muito, né? O rim, sim, é feito com mais frequência. Mais frequência, né? É isso. Doutor, se a gente for pensar no futuro, nos avanços, o que vem por aí nessa área de transplante? Infelizmente, nós não temos órgãos para todas as pessoas que precisam e a fila ela nunca vai se acabar. Então, realmente, a gente precisa de pesquisas nesse campo, né? Então, as pesquisas estão em andamento, né? A pesquisa com célula-tronco está em andamento. Não temos nenhum transplante feito com isso ainda não é possível. Sim. Nós temos a impressão 3D de órgãos, né? Hoje a gente sempre vê notícia disso, né?
Mas a impressão 3D é possível fazer um órgão que sejam mais, por exemplo, uma bexiga, é possível. Entendi. Já foi feito. Já foi feito um transplante de essas células do ouvido que a gente tem, né, onde não é um órgão completo, é só realmente que vai armazenar alguma coisa. E hoje está em muita pesquisa bem adiantada também o xenotransplante, que é espécies diferentes. Então, o que tem muito hoje é uma pesquisa com uso de porcos. Né? Então, na verdade, você tira todo o endotélio, todas as células desse porco, né? Você prepara isso e coloca célula humana nele. Né? Mas a gente não conseguiu fazer isso ainda. Isso seria que, se um dia der certo, vai ser possível fazer em grande escala. Porém, tem os problemas, né? A transmissão, por exemplo, de infecção de um outro animal para a espécie humana, né? Então, isso ainda tem muito a caminhar, né? Mas são as frentes que a gente tem, né? Célula-tronco, impressão 3D e o xenotransplante com outros animais. Bom, a gente já está entrando na nossa rodada final, né, Matheus? Eu queria que o seu Silvio, se o senhor pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo e que, porventura, esteja na situação que o senhor já esteve, que mensagem o senhor deixa para esse telespectador, seu Silvio? Para quem tem o vício, largue. Bebida não faz bem para ninguém. Beber socialmente, só se for de terno e gravata, que para mim sempre foi assim, certo? E vamos doar, gente. Que existe vida após a morte. Se uma pessoa falecer, vai dar vida para outra. É só doar um órgão. E avisar, conversar mais um pouquinho sobre isso. Vamos conversar mais sobre doação de órgãos, que em vez de ficar batendo papo furado, vamos bater um papo sobre doação de órgãos, porque é a família que manda no cadáver. Então só tem transplante se houver órgão. Se não tiver órgão, não tem transplante, gente. Então vamos conversar mais sobre isso. E o recado para quem está esperando um órgão. O que o senhor faz hoje que o senhor não fazia antigamente? Joga um futebol com os médicos, né? Principalmente futebol. Tem uma qualidade de vida 100% que não tinha antes, Sim. que eu só pensava em beber. Hoje eu me alimento muito bem, graças a Deus. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sim. Certo? Cabeça ótima. Cabeça ótima, corpo sadio. Enfim, minha mente é uma mente aberta para tudo. Antes era fechada, restrita. Restrita ao álcool, ao vício e outras coisas mais. Hoje não, ela é aberta a tudo, graças a Deus. Perfeito. Regiane, e você, qual o recado que você deixa? Eu diria para as pessoas conversarem sobre o assunto, né? Não sabemos o nosso dia de amanhã. Hoje estamos aqui discutindo, amanhã pode ser que nós estejamos aí aguardando uma decisão de alguém por nós, né? Nossa vida está na mão de alguém. Então, conversar entre as famílias é muito importante para que se chegar esse momento, vai chegar, né? Eles estejam preparados no sentido de que estaremos ali para conversar sobre esse assunto, que vão mudar certamente a vida de outras pessoas. Dr. Piccolo, e o seu recado? Para quem acho que está em casa assistindo, é importante saber que hoje os dados mostram que a nossa chance de precisar de um órgão é maior do que a de doar. Então morrem pessoas todos os dias, né? Várias pessoas, mas nem todos estão na situação de doar. Então são poucas pessoas que vão poder doar e a nossa chance de precisar é muito maior. Então é importante para que as pessoas se conscientizem disso, né? Que se um dia ela precisar, ela vai precisar desse ato, né? De bondade, de generosidade que as pessoas têm hoje, que graças a Deus é muito bom aqui na nossa região esses índices, né? Então, para que converse com seus familiares, né? Para passar essa ideia para eles, manifestar seu desejo que ele vai ser respeitado após a morte. Programa esclarecedor, né, Matheus? É isso mesmo. Então você não perca tempo, já aproveita agora, conversa com a sua família, bate um papo e fale sobre esse assunto. Não tenha medo nem vergonha, isso não é um tabu. Informação é tudo. Bom, a gente fica por aqui, volta semana que vem com mais um programa, um assunto interessante para você e para sua família. Muito obrigada pela audiência. Tchau. Tchau.